Bom dia, pessoal do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? É o professor Fabrício de Ciências. Bom, como vocês já sabem, né? Essa semana é a semana de recuperação, tá? Então aqui eu preparei uma apostilinha de recuperação, tá? De vocês, na parte de ciências. Coloquei umas perguntas, tá? Aqui o vídeo explicativo. Vai ficar facinho para a gente resolver essas atividades. Tá? Então, a unidade temática nossa, né, é a matéria e a energia. O que é matéria? O que é energia? Né? Então, esse é o objeto de estudo nosso agora no nono ano. Tá? Então, matéria é tudo que a gente pega, é tudo que a gente toca, né? Tudo que tem massa, que ocupa um espaço. Tá? Tudo é matéria. E energia? A energia é mais difícil da gente conceituar. Tá? Mas a energia ela flui pelo ambiente, né? Ela transforma a matéria, tá? A energia ela é usada para fazer trabalho, tá bom? Aí esses átomos, a matéria, ela absorve essa energia, né? E ela transforma, um exemplo, a água, né? A gente dá energia para ela na forma de calor, ela evapora, tá? A água é a matéria, tá bom? E aí nós vamos estudar agora duas habilidades também, tá? A primeira habilidade a gente vai estar estudando esse átomo, como que ele é, tá? As suas particularidades. E na segunda nós vamos estar estudando, né, como que esses átomos, essas substâncias, elas reagem, tá bom? Tá joia? Então na primeira nós vamos estudar o átomo e como que essas reações, tá? Então nós já vimos, né, o que é matéria, o que é energia. Tá? Agora conceituar o que é um átomo. Então um átomo é a menor parte, né? É uma parte indivisível. Quando a gente vai dividindo, a gente vai chegar na menor parte. Essa menor parte seria o átomo, tá? Então um átomo recebe essa denominação, tá? De a menor parte. Então agora aqui tem um vídeo para vocês assistirem, tá? É rapidinho. Bom, e ele vai elucidar bem o que é o átomo para a gente, tá? Então, o que eu já falei para vocês, né? Que deriva do grego, né? Significa indivisível. Aí nós temos aqui um histórico, né? Dos filósofos. Eles fizeram as suas observações e formularam algumas ideias, né? E a partir dessas ideias, eles desenvolveram a ideia do átomo. O que é o átomo, certo? E com o passar do tempo, a gente foi melhorando, né, essa denominação, assim, foi investigando as partes constituintes, né? A gente chegou nessas partes constituintes dele, subpartículas, o elétron, o próton e o nêutron, né? Que compõem o átomo, mais recentemente, no século XIX, tá bom? O Dalton que fez essas observações e formulou a teoria atômica, né? Que a teoria atômica diz, né, todas as substâncias elas são constituídas de pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Tá? Então essa é a teoria atômica. E os átomos possuem uma estrutura, né? Como a gente viu no vídeo, né? O átomo é formado de pequenas partículas, também chamado de partículas subatômicas. Os elétrons, prótons e nêutrons. Tá? Então nós temos o núcleo, a parte interna do átomo, que é formada pelos prótons e nêutrons. E a parte externa, né, a gente denomina ela de eletrosfera, é formada pelos elétrons. E esses elétrons, eles se encontram em camadas na eletrosfera, tá? Aqui, certo? E eles ficam girando. Então, gente, ó, a partir do vídeo e dessas explicações da apostila, né, a gente pode estar fazendo essas duas questões, ó. Quais as características de um átomo, tá? Aí a gente tem elas aqui, tá? A teoria aqui que é um átomo também. E a segunda, compreendendo a composição do átomo. Você arriscaria propor uma explicação da correlação entre matéria e energia?
né? Expliquei no comecinho qual que é a relação que existe entre matéria e energia, né? A matéria, tudo que a gente toca, e a energia passa, né, no nosso ambiente, ela passa pela matéria e desenvolve trabalho, certo? Então essa é a primeira parte, atividade 1. Agora vamos para 2. Transformação química na queima de um papel, tá? Então vamos ler as nossas observações, ó. Então, a transformação química na queima do papel é um fenômeno, né? É um fenômeno, tá? O papel queimando, ele vai se transformar numa outra substância, certo? Isso é um fenômeno químico, tá? Então, esses fenômenos, eles estão divididos em dois tipos, os químicos e os físicos, tá? Então, o fenômeno químico é quando acontece, né, uma mudança da matéria ali, né, da substância. No caso, o papel queimando, a gente tinha uma folha de papel e agora a gente tem cinza, tá? Então, os constituintes do papel ali, o carbono, essa matéria, quando ela pega fogo, ela se transforma em outra, né, matéria, os mesmos constituintes, mas acontece uma transformação química desses constituintes, desses átomos, tá? É um rearranjo, né? Porque ele vai liberar fumaça, vai ficar a cinza, né? E vai liberar calor, certo? E o fenômeno físico? O fenômeno físico é quando tem uma transformação, né, na matéria, mas ela só muda a sua forma, ela não se transforma em outro material. Olha o exemplo, a gente pega o papel, a gente rasga ele, mas continua sendo papel, tá? Olha outros exemplos, ó. Amassar um papel, ferver água, formação de ferrugem. A formação de ferrugem é químico, tá? Por quê? O ferro de um prego ou de um bombril, né? Ele reage com o ambiente, com a água, a umidade, o calor e libera a ferrugem. A ferrugem é o quê? É uma transformação, tá? Desse ferro, desse prego, desse metal, né? Que está ali exposto, liberando essa ferrugem, certo? Então esses são os dois aspectos, o que é o fenômeno físico, né? E o que é o químico, certo? Eu coloquei uma atividadezinha aqui para vocês, ó, tá? Ó, o que é uma transformação química, ok? O que é uma transformação? Qual que é a diferença entre transformação química e transformação física, tá? E quando essa transformação química acontece, né? Quais são os indícios que mostram para a gente que ela aconteceu, ok? Tá? Facinho, né? Quais são os indícios? Ó, presta atenção aqui na ferrugem e no papel queimado, tá bom? E a 3, a lei da conservação das massas, atividade número 3, né? Agora aqui a gente tem os elementos químicos, ó, carbono e o oxigênio, na nossa equaçãozinha aqui de balanceamento, tá? Vamos representar o carbono como um papel, o oxigênio um gás, né, que vai fazer acontecer a reação da combustão, tá? Os dois reagindo libera a fumaça, o gás carbônico, né? É o CO2, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, ó, dois reagentes e um produto, tá? Então, ó, a equação representa uma reação de combustão, pois o gás oxigênio comburente está reagindo com o carvão, o combustível, formado por átomos de carbono, produzindo dióxido de carbono, tá? Também chamado de gás carbônico e liberando energia, tá? Então o carbono aqui reage com o oxigênio, tá? Transformando-se em monóxido de carbono e dióxido de carbono e liberando energia para o ambiente. Então, a liberação de energia para o ambiente é um dos indícios, né, de reação química acontecendo, né? A formação de luz, tá? Liberação de calor, a transformação de uma substância em outra, tá? Esses são todos indícios de que aconteceu uma reação química. Agora, investigando a combustão com modelos, tá? Então aqui nós temos
representando pelos símbolos químicos, né, dos átomos, carbono e oxigênio. E aqui nós temos o carbono e o oxigênio sendo representado agora, né, por esferas. Então nós temos um carbono reagindo com 2 oxigênios, formando o gás carbônico, certo? Como você interpreta essa equação agora? Tá? Ficou mais fácil aqui, né? Certo? Então nós temos um átomo de carbono e 2 de oxigênio, representando 2 bolinhas de oxigênio e 1 de carbono. O que aconteceu? Né? Eles reagiram, formaram o gás carbônico. Tá? Então, ó, analisar as duas representações acima e registrar em seu caderno as suas considerações. Explique o que você entendeu sobre o que aconteceu com os átomos de oxigênio e de carbono durante a reação. O que aconteceu aqui com os átomos? Eles reagiram e formaram uma nova substância, né? Eles tiveram uma transformação química. E a B? O cientista Laurent Lavoisier, que apresenta a lei da conservação das massas, descreveu a seguinte ideia em seus estudos: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A partir das discussões sobre o experimento e da análise do modelo de esferas, busca descrever a fundamentação da teoria que explica a lei de Lavoisier. Ó, ele diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então nós tínhamos aqui um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Tá? Eles queimaram, né? Eles reagiram, que é o processo de combustão, né? E eles não se perderam para o ambiente. Ó, eles transformaram em outra substância. Tá? Então, Lavoisier dizia isso, né? A lei dele ela é plausível. Ela dizia que nada se cria, ninguém cria carbono e nem oxigênio, eles estão no ambiente. Eles reagem e se transformam em outro, tá? Outra substância. Mas olha, os 3 átomos que a gente tem aqui, eles estão aqui, ok? Ó, apenas houve uma mudança na sua conformação, tá? Gerando uma reação química. Então, gente, a nossa apostilinha é isso daí. Então, o que é o átomo, né? Quais são as suas partículas submicroscópicas? O que são transformações químicas e físicas, né? O vídeo para entender como que funcionam essas reações e as questões, tá? E aí nós temos a lei da conservação das massas, que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, tá? Façam esses exercícios no caderno, com calma. Depois vocês passem para o Forms, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A paz de Deus.